Existe uma pergunta que milhões de pessoas fazem todos os meses: para onde foi meu dinheiro? O salário cai na conta, por alguns minutos existe uma sensação de alívio. As contas estão pagas. Talvez sobre um pouco, talvez dê para guardar algo, mas poucos dias depois a conta já está menor. No meio do mês, o saldo já preocupa, e quando o mês termina, a mesma frase aparece novamente: esse mês não deu para guardar. E o curioso é que isso acontece com praticamente todo mundo. Pessoas que ganham pouco, pessoas que ganham razoavelmente bem e até pessoas que ganham muito dinheiro. Então surge a pergunta mais importante: se pessoas com salários tão diferentes passam pelo mesmo problema, talvez o problema não seja o salário. Talvez exista algo muito mais profundo acontecendo, algo invisível, algo que ninguém nos ensinou a enxergar. E nesse vídeo nós vamos explorar exatamente isso: por que seu dinheiro nunca sobra? E mais importante, como quebrar esse ciclo? Mas antes de continuar, se você quer aprender mais sobre dinheiro, mentalidade financeira e construção de patrimônio ao longo da vida, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não fala apenas de ganhar dinheiro, a gente fala sobre não perder ele também. O grande mito do salário. Existe uma ideia que parece extremamente lógica: se eu ganhar mais dinheiro, todos os meus problemas financeiros vão acabar, mas a realidade não confirma isso. Na verdade, existe algo curioso que acontece quando analisamos a vida financeira das pessoas. Pessoas que ganham 3 mil reais muitas vezes vivem no limite, mas pessoas que ganham 10 mil reais também vivem no limite. E pessoas que ganham 20 mil às vezes vivem ainda mais pressionadas. Isso acontece por causa de um fenômeno conhecido como inflação do estilo de vida. Sempre que a renda aumenta, o padrão de vida aumenta também. O problema é que o padrão de vida cresce mais rápido que a disciplina financeira. Um carro melhor, um celular mais novo, uma casa maior, assinaturas, viagens, parcelamentos, e quando a pessoa percebe, ele está ganhando mais dinheiro, mas vivendo exatamente com o mesmo aperto de antes, ou até pior, porque agora as responsabilidades são maiores, e essa é a armadilha silenciosa. Você acha que está progredindo, mas na prática está apenas aumentando o tamanho da engrenagem que precisa girar todos os meses. O sistema foi construído para gastar. Existe algo que poucas pessoas percebem: a economia moderna depende de consumo. Empresas precisam vender, bancos precisam emprestar, cartões precisam ser usados. E o marketing foi aperfeiçoado por décadas para fazer exatamente isso: fazer você gastar, não porque você precisa, mas porque você sente que precisa. Promoções, liquidações, Black Friday, parcelamento sem juros, frete grátis, cashback, tudo isso parece ser uma vantagem, mas na verdade são ferramentas psicológicas, ferramentas criadas para reduzir sua resistência em gastar. E funciona muito bem, porque o cérebro humano é programado para buscar recompensas rápidas. Comprar algo novo gera dopamina, uma sensação momentânea de satisfação, mas logo depois essa sensação desaparece e o objetivo comprado vira apenas mais uma coisa no meio de muitas. Mas a parcela continua, e esse ciclo se repete: compra, alivio, parcela, pressão, compra novamente. O inimigo invisível: pequenos gastos. Quando as pessoas pensam em problemas financeiros, elas normalmente imaginam grandes erros: comprar um carro caro, fazer uma viagem grande, tomar um empréstimo ruim. Mas na maioria dos casos, o problema não está nos grandes gastos. Ele está nos pequenos: café diário, delivery frequente, assinaturas esquecidas, compras impulsivas, serviços que você quase não usa separadamente. Parecem insignificantes, mas juntos se transforma em um vazamento constante de dinheiro. E dinheiro funciona exatamente como água em um reservatório. Se existem muitos pequenos furos, o nível nunca sobe. Você trabalha, recebe, gasta e o reservatório volta para o mesmo nível, sempre. A armadilha do parcelamento. Parcelar parece inofensivo, na verdade parece inteligente. Se cabe na parcela, está tudo bem.
Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Parcelas criam compromissos futuros. Cada nova parcela é uma pequena corrente no fluxo de renda. Um celular parcelado, uma televisão parcelada, um móvel parcelado, uma viagem parcelada, e quando você soma tudo, descobre que parte do seu salário já está comprometida por meses ou até anos. Você ainda nem ganhou o dinheiro, mas ele já tem destino. E quando isso acontece, o dinheiro simplesmente não tem espaço para sobrar. A falta de consciência financeira. Uma das coisas mais impressionantes quando se fala de dinheiro é o seguinte: a maioria das pessoas não sabe exatamente quanto gasta por mês. Elas têm uma ideia aproximada, mas não sabem com precisão. E quando você não mede algo, você não controla. Imagina um empresário que não sabe quanto a empresa gasta, quanto entra, quanto sai. Essa empresa dificilmente sobreviverá. Mas quando se trata da própria vida financeira, milhões de pessoas vivem exatamente assim, sem controle, sem registro, sem planejamento. E o resultado inevitável disso é simples: o dinheiro desaparece. A virada de consciência. Existe um momento na vida financeira de algumas pessoas em que algo muda. Não é quando elas ganham mais, não é quando percebem um bônus, não é quando fazem um investimento milagroso, é quando elas passam a enxergar o dinheiro de forma diferente. Elas entendem algo fundamental: dinheiro que sobra não é acidente, é decisão, é estrutura, é comportamento, é disciplina. E isso começa com algo extremamente simples: pagar a si mesmo primeiro, antes de qualquer gasto, antes de qualquer conta. Antes de qualquer compra, separar uma parte do dinheiro e proteger esse valor. Esse pequeno hábito muda completamente a dinâmica financeira, porque pela primeira vez o dinheiro começa a ficar. O começo da construção. No começo pode parecer pouco, R$200, R$300, R$500, mas o valor não é o mais importante no início. O que realmente importa é o comportamento. Porque quando você cria o hábito de guardar dinheiro, algo interessante acontece. O dinheiro começa a crescer devagar, mas consistentemente, e chega um momento específico que muda completamente a forma como você enxerga tudo. Um número, um marco psicológico, um valor que representa muito mais do que dinheiro. Ele representa disciplina, tempo e consistência. Existe um número que muda a mente de muitas pessoas, não porque ele resolve a vida financeira, mas porque ele prova algo importante. Que você finalmente quebrou o ciclo de gastar tudo. Esse número é R$100 mil. Para algumas pessoas pode parecer pouco, mas quem já chegou nesse valor sabe que ele representa anos de consistência, decisões difíceis, meses dizendo não para coisas que pareciam tentadoras. E o mais curioso é, o primeiro grande patrimônio raramente aparece rápido, ele leva tempo, muito mais tempo do que pessoas imaginam. No próximo vídeo eu conto exatamente isso, como levei 7 anos para completar os primeiros R$100 mil investidos, e por que esse foi o dinheiro mais importante da minha vida. Se você quer assistir esse vídeo, ele já está aparecendo aqui na tela, mas antes de ir, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre dinheiro da forma que quase ninguém fala, sem promessas fáceis, sem atalhos milagrosos, apenas a realidade de como o patrimônio realmente é construído ao longo do tempo. E eu te vejo no próximo vídeo.